Vamos lá. Continuando os aspectos importantes sobre o dano moral. Já cansaram sobre isso? Cansaram de mim? Ainda aguentam um pouquinho mais? Olha só. Felipe, me diz uma coisa. O direito, você falou, Felipe, em outras gravações, que o direito, a natureza jurídica da indenização pelo dano moral, ela não é reparatória, porque ela não faz voltar a situação que havia antes do dano, não é? Falei isso. Ela é compensatória. Então tá, porque ela só tenta minorar, né, ou a vítima ou a sua família, por isso ela é compensatória. Felipe, esse direito, essa indenização por dano moral, essa compensação moral, ele é transferível aos herdeiros da vítima? Digamos que um jornal acusa seu avô de ser nazista, de ter colaborado com o nazismo na Segunda Guerra. Ou seu bisavô, sei lá. O seu avô propõe uma ação contra o jornal que falou isso, mas falece poucos meses depois. Você pode continuar essa ação? Pode, é tranquilo. Isso o STJ sempre disse que sim. E se nessa mesma situação ocorre o seguinte: o jornal, a Folha de São Paulo, o Estado de Minas, sei lá, o Globo, diz que seu avô participou, apoiou o nazismo na Segunda Guerra, seu bisavô. Seu bisavô disse que isso era mentira, não era assim, não foi, um absurdo e tal. Só que seu avô, seu bisavô, não propôs a ação contra o jornal em vida. E aí? Os herdeiros podem propor essa ação? Podem, viu, gente? Essa matéria, hoje, o STJ lá atrás era um pouco polêmica, mas hoje se pacificou que pode. Temos até a súmula hoje, né? A súmula 642, que fala assim. Pode pôr para cá, Jorge, agora só. O direito à indenização por danos morais se transmite com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir. Para ajuizar. Prosseguir sempre foi pacífico, tá? Mas podem ajuizar também, tá? Essa questão aí abaixo, pessoal, é um pouco diferente, mas também é muito importante. Indenização por morte de ente querido. Quem tem legitimidade ativa para propor ação de danos morais? Esse, gente, é um ponto eternamente polêmico, tá? Em se tratando de dano moral. A jurisprudência, a lei não prevê nada sobre isso, então ficou tudo para jurisprudência. A pergunta é basicamente essa: se alguém morre num acidente de trânsito causado por outra pessoa, um acidente de avião, quais dentre os parentes da vítima poderão propor ação de danos morais? Alguns, alguns, todos, a ordem da sucessão legal é relevante, a existência do afeto é um fator decisivo. Sabe, gente, são questões polêmicas e que atormentam juristas desde sempre. E não tem uma resposta única. As respostas são muitas, tá? Repito que é um dos temas mais delicados da teoria do dano moral. Porque se há casos em relação aos quais não há dúvida da legitimidade ativa, por exemplo, pais em relação aos filhos, vice-versa, ou filhos em relação aos pais, há outros que não são assim tão claros, tá? Vamos lá, Felipe, situações em que há legitimidade segundo o STJ. Primeiro, pais em relação a filhos e vice-versa. Se o seu filho não, se o filho de alguém morreu num acidente de avião, ou se o pai ou a mãe de alguém morreu num acidente de avião, só para ficar no exemplo, óbvio que pode entrar pedindo danos morais. Esse julgado aí está como exemplo.
O mesmo vale para cônjuges e companheiros. Então, no casamento ou na união estável, você pode entrar também. Aliás, gente, a tendência no Supremo e no STJ é igualar as situações do casamento e da união estável, tá? Basta ver que o Supremo declarou inconstitucional um artigo do Código Civil que colocava os cônjuges em situação superior aos companheiros no que diz respeito ao direito sucessório. O Supremo falou, não, tem que ser igual. Irmão pode? Digamos que seu irmão de alguém, faleceu num acidente aéreo na Gol, da Azul e tal. Sim, pode, tá? O STJ aceita que os irmãos têm legitimidade ativa para propor ação de danos morais e os danos que eles sofrem é in re ipsa. Situação que não tem legitimidade. O cônjuge, marido e mulher, já separado de fato, tá? Já separado de fato, não tem essa legitimidade. Inclusive, isso é a separação de fato é um marco no direito de família para vários efeitos, tá? Se você a data da separação de fato é um marco que o direito de família usa para vários efeitos, entre eles esse aqui importante. Agora tem uma última situação. Situação que demanda uma análise caso a caso, contextualizada dos vínculos. Então aqui, gente, a presunção não se estabelece de forma automática, não. Porque o direito à compensação moral dependerá de quê? Das singularidades, das especificidades do caso concreto, tá? Porque, falemos a verdade, às vezes um amigo é muito mais próximo que um familiar. A pessoa não fala com os familiares, com os irmãos há décadas. E tem um amigo que sabe tudo, que é a verdadeira família para ele, sabe? E situações assim nem são raras, né? Não é verdade? Então isso pode ser relevante no caso concreto. Sobrinhos, pode? Tem que analisar o caso concreto, tá? Determinado caso, à luz das peculiaridades da espécie, sobrinhos foram aceitos pedindo dano moral, pela morte do tio, no caso, né? Felipe, noivo e namorado, pode? Depende do caso concreto. Teve um caso, gente, que o STJ reconheceu a uma namorada o direito de receber danos morais pela morte do namorado. Porém, tinha um fator relevante. Eles tinham um filho juntos. Tá? Ela ingressou com a ação danos morais contra o assassino junto do pai da vítima. O sogro, né? O sogro, assim, não oficialmente, né? E ambos foram tidos como legitimados ativos. Porém, houve outro caso em que a solução foi diferente. O STJ negou legitimidade ativa ao noivo para pedir dano moral. Tá? Ele, inclusive, frisou que, nesse caso, os pais já tinham entrado e tinham recebido. Tá? Então, são situações, gente, que exigem uma análise concreta, sabe, dos vínculos e das situações, dos vínculos e da situação concreta para saber se vai ter direito a entrar ou não. Tá, gente? Pessoal, eu fico por aqui. Vimos muitas coisas em vários blocos sobre danos morais. Voltaremos a esse e outro assunto mais adiante, tá? Aceito sugestões. Isso aqui eu já falei em outra gravação, voltarei a isso também, tá? Mas é isso mesmo. É isso aqui que ficaremos por aqui por hoje. Eu vou acabar com uma frase minha no livro que eu citei, que eu escrevi, um livro não jurídico, que está na tela aqui, não está, Jorge? Que eu escrevi outra vez, que vai ficar com uma conclusão de hoje, eu escolhi agora há pouco. Diz o seguinte, que o bonito mesmo é que o universo é feito de recomeços. Isso está na lei das coisas.
Existem ciclos, existem fases. O que chamamos de fim é apenas um outro nome do início. Mas é importante que façamos nossa parte olhando para frente, não nos agarrando de modo doentio àquilo que passou. Há belezas nas coisas que passaram, mas há beleza nas que virão também. E nada está perdido. Todos estaremos juntos um dia, todos estaremos bem. Obrigado, gente, pela paciência, pela companhia, e estou aberto a perguntas, a sugestões, a críticas. Vamos em frente, se Deus quiser. Muito obrigado, até a próxima.